Vou começar dizendo que é uma história real da minha infância. E se for visitar a grande biblioteca no centro de Nottingham e procurar pelos registros de jornal, você vai encontrar a matéria que eu detalho aqui. Tudo isso se passou há mais ou menos 15 ou 16 anos atrás. Eu tinha 7 anos e meu primo dele talvez uns 9. Talvez 10. Ele ficaria lá em casa naquela semana. Eu era uma criança que não tinha muitos brinquedos e meu Sega Genesis estava quebrado. Então não tínhamos muito o que fazer. Os nossos dias se resumiam em assistir desenhos na TV e de dele me contar histórias de terror quando ficava de noite. A minha mãe, como viu que estávamos sem muito o que fazer, comprou um par de walkie-talkies para a gente brincar. Nos divertimos muito, brincávamos ao redor da casa até às 17 da tarde e não íamos muito longe da casa. Lá pelas 18 a gente precisava ir jantar, então não tinha tanta graça brincar com os walkie-talkies dentro de casa. Esperávamos a hora de dormir para começarmos a ficar trocando histórias de fantasmas de um quarto para o outro. Nos falamos por umas horas até que Daly começou a contar a história de um monstro que assombrava a floresta ali perto, e sua voz ser cortada por estática que dá quando solta o botão no meio da fala. Respondi e esperei ele falar. Continuou a estática entrecortada pela voz dele, e então começou a parte assustadora. No meio dos chiados e da voz de Daly, eu pude ouvir uns gritos e choros de bebê. Foram os segundos mais estranhos da minha vida, conversar com Daly sendo interrompido por choros, gritos, barulhos estranhos e estática, enquanto comentávamos o quanto aquilo era estranho. Até que parou. Corri até o quarto de Daly e ele estava sentado na cama com a luz ligada. Esclarecemos que não era nenhuma brincadeira de nenhuma das partes e ligamos de novo. Agora o choro, os gemidos e os gritos estavam bem mais claros. Muito aterrorizados, desligamos os walkie-talkies e fomos dormir. Eu tentei me convencer de que aquilo era tudo problema dos fones ou algo assim, ou só a estática fazendo barulhos semelhantes ao que eu achei que havia sido. Todos os tipos de ideias estavam fluindo na minha cabeça. Talvez eu estivesse pegando os sons da vida após a morte. Talvez o meu walkie-talkie estava simplesmente quebrado e produzindo sons estranhos que só pareciam choros e coisa parecida. Eu tentei não pensar em nada disso e fui dormir. Fui acordado no dia seguinte por uma multidão em frente à minha casa, acompanhando a prisão da nossa vizinha. Ela havia se mudado há pouco tempo com o seu filho mais novo, logo após a morte do nosso vizinho de idade avançada. Daly e a minha mãe estavam lá embaixo, olhando tudo enquanto ela gritava xingamentos e ofensas. Ela conseguiu fugir da polícia, mas logo foi pega e algemada dentro do carro. Ela era uma pessoa normal, tinha se mudado há pouco tempo e não tinha motivo aparente para ser presa. No dia seguinte estava no jornal o motivo da prisão. Ela tinha matado seu filho, ainda bebê, aparentemente após ver assustadoras aparições do nosso vizinho recentemente morto. Ela recebeu visitas do fantasma por semanas até que ela enlouqueceu. Se machucava, quebrou móveis da casa e assassinou seu filho. Essa não era a parte mais assustadora. O laudo policial mais detalhado contava que a babá eletrônica foi deixada ligada. A estática que os walkie-talkies estavam capturando foi isso. Só interferência. Eu e meu primo ouvimos tudo enquanto ela matava o seu filho.